Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade à nossa leitura Dom Casmurro. Você aí, pega o seu crochêzinho e senta e escuta a minha leitura, tá bom? Eu dedico esse vídeo a todas as artesãs, principalmente as crocheteiras do nosso Brasil. Dedico também a todas as pessoas que porventura não possam ler, eu estarei aqui sendo os seus olhos, tudo bem? Vamos lá à nossa leitura? Capítulo 11. A promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor. Deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas, nem da causa que a fazia verter a minha mãe. A causa era provavelmente os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião deste é a que vou dizer. Por ser já então história velha, datada de 16 anos, os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar à luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola. Mas enviou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim. Mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunha da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares, unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível. Fez-me aprender em casa primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo de tio Cosme, que ia lá jogar às noites. Prazos largos são fáceis de subscrever. A imaginação o faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo. Entretanto, ia me afeiçoando a ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagens santos, conversações de casa. Tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual, no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha: "Hoje é a missa?" E eu já sabia o que isto queria dizer. Respondi afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar e engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus num sum dignus, Dominus num sum dignus. Isto que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma. Tal era a gulodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água, não tínhamos o primeiro, e a segunda viria a tirar-nos o gosto do sacrifício. Ultimamente, não me faltavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. 15 anos, não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que o senhor São José,
Minha mãe ficava muitas vezes a olhar para mim, como alma perdida, ou pegava-me a mão a pretexto de nada, para apertá-la muito. Capítulo 12. Na varanda. Parei na varanda e ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia a descer a chácara e a passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para o outro, atacando para amparar-me, andava outra vez e estacava. Vozes confusas repetiam o discurso de José Dias. Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passasse à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha. Em voz me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gozo novo que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim sorrindo, um ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado, e as vozes repetiam-se confusas. Em segredinhos, sempre juntos, se eles te pegam de namoro. Um coqueiro vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mas ainda que nos velhos livros, pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio. Toda a gente viva no ar era da mesma opinião. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim. Realmente andava cosido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras segredo. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não estabelecemos logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor. Outros pegava-me na mão para contar-me os dedos e comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava belíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais bonitos do que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis. Mas eu retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não. Ouvia-lhe contar que sonhara comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade e muitas vezes não passava da simples repetição do dia. Alguma frase, algum gesto, também eu os contava.
Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela eram muito mais bonitos que os meus. Depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como as pessoas que sonhava, fez-se cor de pitanga. Pois, francamente, só agora entendi a comoção que me davam essas ou outras confidências. A emoção era doce e nova, mas a causa dela fugia-me, sem que eu a buscasse nem a suspeitasse. O silêncio dos últimos dias, que me não descobriam nada, agora eu sentia como sinais de alguma coisa. E assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância, também adverti que era fenômeno recente acordar com os pensamentos em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se falava nela, em minha casa prestava mais atenção que dantes e, segundo era louvor ou crítica, assim me trazia gosto ou desgosto, mais intensos que outrora, quando éramos somente companheiros de travessuras. Cheguei a pensar nela durante a missa daquele mês, com intervalos, é verdade, mas com exclusivismo também. Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera e o que pudesse vir de um ou de outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie, naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Capítulo 13. Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal, mamãe! E outra vez na casa, vem cá! Não me pude ter, as pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminhava para o quintal vizinho. Era costume delas, à tarde, às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandá-la rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem tramela, abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em criança, fazíamos visita batendo de um lado para o outro e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada, exclamava Capitu.
Então eu coçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe uma sanguessuga ou dava-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro. Vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas no chão. Afinal, fiz um esforço. Empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele. Riscando com um prego o rumor da porta, fez-lhe olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta: que é que você tem? Eu? Nada. Nada? Não, você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com a certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte, cheia, apertada, em um vestido de chita meio desbotados, os cabelos grossos, feito em duas tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo. Desciam-lhe pelas costas morena, olhos claros e grandes, nariz preto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam a sabões finos, nem águas de tocador, mas com amor. Não a cheirava a sabões finos, nem águas de tocador, mas com água de poço e sabão comum, trazia-a sem mácula, calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Bem, minhas amigas, vamos parar por aqui. Continue aí com o crochêzinho de vocês. E se estão gostando da minha leitura, dê um joinha aí para mim, compartilhe os meus vídeos com suas amigas artesãs e beijos e luz a todos vocês e que os anjos estejam com vocês. E até o próximo capítulo. Beijos e luz.